Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado da segunda semana da Quaresma para juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje a liturgia nos propõe a leitura do evangelista São Lucas no capítulo 15, versículos do 1 ao 3 e versículos do 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante, e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste dia, neste sábado, nós somos convidados a meditar a leitura do evangelista São Lucas, onde vemos a famosa parábola do filho pródigo. Todos nós a conhecemos talvez até de cor, justamente porque é uma daquelas parábolas que ficam presentes na nossa mente. É interessante, no entanto, percebermos a motivação que faz Jesus contar esta parábola. Porque os publicanos e os pecadores começam a aproximar-se de Jesus para o escutar, e então os fariseus, os mestres da lei, começam a criticar Jesus, justamente porque ele acolhia os pecadores e fazia refeições com eles, algo que para a mentalidade da época era impossível, e inclusive um escândalo, porque aquele que prega a palavra de Deus não poderia se misturar com aqueles que eram considerados pecadores públicos, como era o caso dos publicanos. Entretanto, Jesus conta esta parábola justamente relacionando esses 2 filhos, recordando que todos nós podemos errar no nosso caminho, mas a todos nós também é aberto o caminho da conversão. E é isso que nós vemos simbolizado nesses 2 filhos. Nós temos aquele filho que permanece sempre com o pai, que está com ele cuidando da terra,
e o outro filho que acaba se perdendo, que pede da sua herança, que esbanja, que gasta, mas que se arrepende. Chega um momento em que diz: mas que vida estou levando? O que está acontecendo comigo? Os empregados do meu pai têm vida melhor do que a minha, e por isso decide voltar para o pai. É importante e bonito vermos a confissão que faz este filho, porque ele diz: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Ele não pretende recuperar o posto que tinha anteriormente, mas a misericórdia do pai sobressai sobre aquilo que o filho esperava, porque o pai o chama para junto de si, lhe restaura a sua dignidade e faz esta festa porque o seu filho que estava morto tornou a viver, aquele que estava perdido foi encontrado. E assim neste pai nós vemos o exemplo da atitude de Deus. Na nossa vida de fé, nós somos sujeitos ao pecado, devemos lutar contra o pecado, mas somos sujeitos ao pecado. E quando pecamos, não é que Deus feche as portas para nós, mas espera que nós possamos viver o caminho da conversão, que nos arrependamos daquilo que fizemos e possamos ir ao seu encontro mais uma vez, tal qual fez este filho. E assim devemos ter esta consciência na nossa vida de igreja, ou seja, o caminho da conversão é aberto a todos. Todos um dia podem se arrepender daquilo que fizeram, podem se arrepender dos seus pecados e procurar a conversão. E é onde entra então a figura do segundo filho, porque o segundo filho se enche de ciúmes. Mas eu estou a vida inteira contigo, nunca me destes um cabrito para eu poder festejar. E chegou esse teu filho que esbanjou tudo e tu dás um novilho gordo. Às vezes nós temos a tentação de termos a mesma atitude deste filho. Ao invés de nos alegrarmos pelos nossos irmãos que retornam para junto de Deus, nós os julgamos, nós os condenamos, nós os excluímos, nós questionamos ao próprio Deus dizendo: mas eu estou aqui desde que nasci, desde que fui batizado, e agora chega esse aqui e tem os mesmos direitos que eu? Como é isso? Mas essa é a lógica de Deus. E nós devemos então procurar viver a alegria, viver esse momento de festa por esse nosso irmão que se converte e não nos enciumarmos, não querermos fechar as portas para ele, não querermos ter a mesma atitude da parábola que nós ouvíamos alguns dias atrás, desses vinhateiros que querem tomar a posse da vinha. Então são dois os ensinamentos que poderíamos tirar da parábola que hoje nos conta Jesus. Primeiro de tudo isso, o caminho da conversão é um caminho aberto a todos. Todos podemos procurar ir ao encontro de Deus. E a atitude de Deus é aquela deste Pai. Ele nos acolhe, porque tornamos a viver. Porque quando nós nos arrependemos do pecado e vamos para Ele, nós que estávamos mortos por causa do pecado, tornamos a viver. Nós que estávamos perdidos por causa do pecado, fomos encontrados. E ao mesmo tempo, a nós que estamos na igreja, devemos procurar viver a acolhida, a festa por cada irmão, por cada irmã que procura vir ao encontro do Senhor. Oremos. Ó Deus, que pela vossa graça já nos dais na terra participar dos bens do céu, guiai-nos de tal modo nesta vida que possamos chegar à luz em que habitais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.